No nascer de um novo milênio, numa era em que a ficção científica se tornou fato científico, a pergunta permanece: estamos sozinhos? Esse contato vai nos aproximar, não nos destruir. Gillian Anderson analisa a possibilidade da existência de culturas extraterrestres na Semana da Invasão Extraterrestre. Você já assistiu a um filme de ficção científica e imaginou se o mundo poderia ser tão fantástico assim? Se as pessoas que vivem hoje viverão em Marte, se teletransportarão pelo mundo, ou até viajarão através do tempo. Se essas coisas são fantásticas para você agora, pense em como avançamos nos últimos 100 anos. Todas as afirmações da ficção científica têm concluído que nós não estamos sozinhos. Enquanto ela especula sobre os extraterrestres, sua aparência e tecnologias superiores, cientistas aqui na Terra têm tido insights sobre a estranha ciência que a ficção vem associando a esses seres extraterrestres. Quer possamos ou não dominar essas estranhas tecnologias, uma coisa é certa: se fizéssemos contato com a coisa real, seria um dos eventos mais profundos desde que o homem deixou este pequeno planeta pela primeira vez. Agosto de 1996. A primeira pista atormentadora de que a vida pode ter florescido em outro lugar do sistema solar. Enquanto os cientistas da NASA tentam desvendar o mistério na rocha, alguns de seus próprios astronautas dizem que a conclusão é inevitável. Algum dia abriremos os nossos corações e as nossas mentes à presença de formas vivas além de nosso planeta. Algum dia faremos contato com eles. E só então realmente entenderemos a nós mesmos e o nosso lugar no universo. Story Musgrave, astronauta. Ele já voou em 5 missões no ônibus espacial e fica tão confortável no espaço quanto na Terra. Quem melhor poderia responder sobre a possibilidade de outra vida no nosso universo? Eu sei, quando estou lá fora, no espaço, que existe outra vida lá fora. Eu sei a partir da lógica do senso comum, mas tendo a senti-lo intuitivamente. A aceitação de outros seres vivos lá fora é o início de um esforço conjunto. É o início da comunicação. Story Musgrave não está só. A NASA leva a ideia de extraterrestres muito a sério. Em 1992, ela investiu $100 milhões num projeto para ouvir mensagens extraterrestres das estrelas. O homem que mais fez para convencer os cientistas de que existem extraterrestres a serem ouvidos foi o astrônomo Frank Drake. Não há dúvida de que existe um sem número de civilizações em nossa galáxia para serem descobertas. Eu criei uma equação conhecida como a equação de Drake que se refere a isso. A equação de Frank Drake tem inspirado cientistas em todo o mundo a levar a busca de extraterrestres a sério. Ela pode parecer complexa, mas faz perguntas simples. Quantas estrelas em nossa galáxia são orbitadas por planetas como a Terra? Planetas que têm água e as temperaturas certas para sustentar vida. E quantos desses planetas desenvolverão vida? Finalmente, quantas daquelas formas de vida poderão ter chegado ao nosso nível tecnológico? A conclusão é ousada e surpreendente. Pense por um segundo ou dois. Quantas civilizações podem existir só na nossa galáxia, que é uma das bilhões de galáxias do universo? Se você usa a equação para estimar o número de civilizações detectáveis, você chega a um resultado de que há cerca de 10.000 civilizações detectáveis na galáxia. O universo deve estar repleto delas. E é por isso que os cientistas estão ouvindo, esperando por um sinal ou uma linha cruzada cósmica que nos dirá que não estamos sozinhos.
tem sido um sonho da ficção científica há muito tempo. Quando eu era jovem, achava a ficção científica muito interessante e estimulante. E é claro, ela faz você pensar sobre quais variedades de vida podem existir e nos lembra que não só existem civilizações lá fora, mas que elas podem se comportar de maneiras muito diferentes da nossa. Encontrá-las seria uma grande aventura e tudo isso tem me motivado a fazer o que puder para detectar outras civilizações no espaço. É improvável que essas civilizações extraterrestres sejam parecidas com as das histórias em quadrinhos, mas esperamos que eles tenham a tecnologia para se comunicar através do vazio do espaço. O nosso próprio instrumental foi direcionado para as estrelas pela primeira vez nos anos 60, quando a busca por inteligência extraterrestre realmente começou. Essa enorme escuta cósmica começou a entrar em operação recentemente. Os cientistas passivamente escutam o espaço, coletando sinais naturais que algum dia poderão trazer evidências de vida inteligente lá fora. Mas, inadvertidamente, temos enviado sinais para o espaço há muito mais tempo do que temos ouvido o espaço. Todos os dias, sinais de televisão explodem pela atmosfera terrestre e através do sistema solar e além. As primeiras imagens de TV agora estão a 547 bilhões de quilômetros da Terra. Imagino o que esses extraterrestres acham delas. Oi, pessoal! Ei, o que houve? E eu desejo a todos vocês, onde quer que estejam, uma boa sorte, assim como a nossa Terra. Também enviamos carteiros de alta tecnologia girando pelo cosmo na forma de sondas espaciais. Elas carregam placas mostrando como somos e onde podemos ser encontrados. Algum dia, alguma coisa lá fora irá receber esses cartões postais da Mãe Terra. E quando acontecer, isso deve abrir algumas possibilidades maravilhosas. Quando o contato for feito, a grande questão será: haverá uma mensagem? E se houver, responderemos? São questões sobre as quais o astrônomo Seth Shostak tem pensado longamente. Como membro do mais recente projeto na busca de inteligência extraterrestre, é provável que ele seja um dos primeiros a receber um sinal extraterrestre. Se a civilização que estamos ouvindo estiver a 100 anos-luz daqui, não há nenhuma pressa para respondermos, porque vai levar 100 anos-luz para a resposta chegar lá. Mas, se decidirmos responder, responderemos como um planeta só, toda a humanidade. Chamaremos as Nações Unidas para que todos decidam se devemos ou não dizer alguma coisa. Quer dizer, essa é a política, mas acho que na prática vai ser um pouco diferente. Acho que qualquer um que tiver um transmissor vai virá-lo na direção do sinal e transmitirá sua própria resposta, mas vamos ver. Mas estamos nos antecipando. Em mais de 30 anos de busca, não ouvimos sequer um bip, nem mesmo de uma das 10.000 civilizações de Drake. E até recebermos essa confirmação concreta de que não estamos sozinhos, o que existe é o nosso desejo. Realmente houve uma mensagem? Sim. De um planeta? Um planeta muito distante. De algum lugar em Andrômeda? Isso mesmo. Bem, pelo menos está bem longe. Então, como a ficção científica tem explicado essa falta de evidências concretas? É brilhantemente simples. A evidência tem estado lá o tempo todo, mas foi acobertada. Alguém não tem sido muito correto conosco. Se algum governo foi contatado por uma raça extraterrestre, você pode ter certeza de que ele está usando o conhecimento extraterrestre que lhe foi dado em benefício próprio. David Bishop, um escritor de ficção científica, escreve sobre a clássica teoria da conspiração, que governos já estão trabalhando com extraterrestres na Terra. Existe uma grande relação entre ficção científica e as teorias de conspiração envolvendo governos, particularmente porque a própria ficção científica nos revelou tantas imagens de contato extraterrestre, de invasão extraterrestre, e se as pessoas acreditam que estamos sendo, de fato, contatados, então o governo é a entidade que está suprimindo a informação. Mas se um governo realmente fez contato com extraterrestres, como a ficção científica insiste, então onde as evidências podem estar escondidas? Uma possibilidade é aqui, na Área 51, uma base militar secreta no coração do deserto de Nevada. Os guardas patrulham o perímetro constantemente, em jipes sem identificação, e a penalidade por cruzar a fronteira é a morte. Qual
sucesso de bilheteria de 1997 foi baseado no projeto Fênix do Instituto 7. Descubra quando voltarmos com mais Semana da Invasão Extraterrestre. Proposta ativa de ficção sobre a primeira vez que recebemos mensagens de uma civilização extraterrestre. Voltamos agora com Semana da Invasão Extraterrestre. A Área 51 só é a mais conhecida base secreta num vasto complexo militar onde qualquer coisa pode ser verdade. Glenn Campbell deixou seu emprego de programador de computadores e se mudou para Nevada para tentar encontrar a verdade por trás da base, onde há rumores de que os militares mantêm várias naves extraterrestres capturadas. O governo americano nega, mas fotografias de um satélite russo contam a verdadeira história. O que vemos a cerca de 40 quilômetros de distância é o que parece ser uma base comum da Força Aérea. Existem vários hangares grandes e provavelmente esta é a maior pista de aterrissagem do mundo. Este era campo de testes dos aviões espiões U-2 e SF-781. Ele foi construído para enfrentar a ameaça soviética. Agora não temos nenhuma ameaça soviética e a pergunta é, para que tanto segredo? A pequena cidade desértica de Rachel fica a 48 quilômetros da base. Na verdade, um estacionamento de trailers que está desfrutando da notoriedade da área. Bem, eu tenho quase certeza de que existem seres extraterrestres lá. Ninguém sabe ao certo o que está acontecendo lá, mas sinto que eles têm máquinas voadoras que não voam com motores normais. Eles estão na Área 51, extraterrestres, ou seja lá o que for. Eu acho que existe uma coisa esquisita lá. Naves secretas, naves militares, não sei. Eu acho que o governo tem direito a um pouco de sigilo para realizar os seus testes e coisas sobre as quais nós, meros mortais, nada sabemos. Nós nem sabemos quem comanda essa base, nós não sabemos quem são os chefes, não sabemos se eles se reportam à Força Aérea, ao presidente ou seja quem for, não sabemos se existe qualquer controle sobre tudo aquilo. Esta é apenas a mais conhecida base de um vasto complexo secreto do tamanho do estado de Connecticut, aqui atrás de mim. Existem muitos pequenos vales e recessos desérticos onde se pode esconder instalações secretas, onde você poderia esconder o que quisesse, onde você realmente poderia manter naves extraterrestres em segredo. E eu acho isso muito interessante. Durante o tempo que tenho passado aqui, o que consegui ver é que os militares realmente puderam manter um segredo grande como esse e manter o segredo sobre seus funcionários para que ele não vazasse. Entre os mitos e as meias-verdades e os mal-entendidos cercando a base do deserto surge um homem. Uma testemunha solitária dos segredos escondidos na Área 51. Trabalhei com veículos extraterrestres chamados de discos voadores para o governo dos Estados Unidos. Bob Lazar afirma que foi um engenheiro contratado para examinar uma das 9 naves espaciais extraterrestres mantidas aqui. As emoções, o que eu senti lá dentro quando entrei na nave pela primeira vez, foram muito diferentes do que se esperaria. É uma sensação muito sinistra. É uma sensação de que você não deveria estar lá, e eu sei que isso parece meio piegas, mas foi isso mesmo que eu senti. A história de Lazar é controversa, para dizer pouco. Ele diz que obteve passe livre para se unir a uma equipe de engenheiros cujo trabalho era duplicar o sofisticado motor da nave extraterrestre. O sistema de propulsão é muito exótico. É um sistema de propulsão gravitacional. Não existe nenhuma hélice, não existe nenhum escapamento, não existe nenhum meio de propulsão óbvio. O que a nave faz é criar o seu próprio campo gravitacional. Ela amplia esse campo gravitacional, muda sua fase e utiliza isso para erguer-se do solo mais ou menos como uma antigravidade. A primeira vez que eu vi o disco voar, ele se ergueu do solo virtualmente em silêncio. Estamos falando de uma coisa de cerca de 16 metros de diâmetro, pairando silenciosamente no ar. Ele foi da esquerda para a direita e depois aterrissou. Não foi muita coisa, mas foi bem impressionante. Lazar não afirma saber de onde vieram esses discos no deserto, nem do que são feitos. Estejam convencidas por sua história ou não, poucas pessoas ficarão satisfeitas até haver evidências concretas.
Ouvi pessoas afirmando, tenho certeza que esse tal Lazar só está inventando uma história, ele é um embusteiro e tudo mais. Minha resposta para eles seria, por quê? Por que eu faria isso? Isso certamente não vai me beneficiar em nada, essa coisa tem me perseguido. O que podemos pensar da história de Bob Lazar? Talvez ele esteja dizendo a verdade. Talvez tenha confundido tecnologia militar avançada com equipamentos extraterrestres. Ou talvez esteja lendo ficção científica demais. Don Berliner, jornalista especializado em aviação e investigador de OVNIs, está mantendo a mente aberta em relação aos discos da Área 51. É certamente uma possibilidade, mas nós sabemos que existe uma tecnologia americana extremamente avançada sendo usada lá. Eu não sei como separar as duas coisas, mas se já aconteceu de discos terem caído, esperamos ter aprendido alguma coisa nas áreas da ciência e tecnologia. E talvez estejamos usando isso. Há anos, a ficção científica vem imaginando os extraterrestres como mestres da magia. Espécies fantasticamente avançadas, com tecnologias que desafiam nosso conhecimento. E se eles nos visitaram, devem ter viajado enormes distâncias, usando fontes de energia além de nossa compreensão. Para a maioria dos cientistas, tais tecnologias são impossíveis, mas a história da ciência e da ficção neste planeta já viu sonhadores triunfarem antes, e quando triunfaram, o mundo virou de cabeça para baixo. Logo que o mundo das partículas subatômicas se tornou disponível na imaginação, os escritores de ficção científica começaram a ficar muito mais precisos do que os cientistas mais experientes nos primeiros anos do século do poderio atômico. H.G. Wells, em 1913, descreveu com precisão. E nós sabemos agora que o átomo, que antes pensávamos ser duro, impenetrável, indivisível e final e sem vida, realmente é um reservatório de imensa energia. 20 anos depois, Lord Ernest Rutherford, o cientista que descobriu o átomo, ainda estava inflexível, afirmando que o poder dessa pequena partícula era meramente fantasia. Qualquer um que procurasse por uma fonte de poder na transformação de átomos estaria divagando. O poder atômico era tão grande quanto inesperado, e com possivelmente 1 bilhão de anos de vantagem, quem sabe quantas maravilhas científicas os cientistas extraterrestres podem ter descoberto. Aqui na Terra, ainda estamos descobrindo que ainda podem haver fontes de energia mais estranhas do que podemos imaginar. O inventor Richard Hall acredita que existem enormes quantidades de energia presas dentro de um dos elementos químicos mais abundantes no universo, o H2O. Existe energia a ser encontrada na água comum, que só não foi descoberta porque ninguém procurou. Richard Hall não é um cientista maluco. Ele faz parte de um crescente número de pesquisadores que acham que existem mais coisas na água do que imaginamos. Quando eu era garoto, costumava ver todo tipo de coisas nas nuvens. Hoje, quando olho lá para cima, penso, tem toneladas de água flutuando lá em cima. Peter Grenot ajudou a desenvolver armas alimentadas eletricamente para os militares americanos. Um dia ele começou a imaginar o que aconteceria se a arma pudesse ser adaptada para disparar água em vez de balas, e se juntou a Richard Hall para descobrir. Você obtém um pequeno pedaço de raio. Água e eletricidade. O incrível poder de uma tempestade explodindo do tambor de uma arma. Um dedal cheio de água, uma faísca de alta voltagem e a água explode a 4.800 km por hora. Parece uma perfuração limpa, buracos de 6,5 mm numa placa de alumínio. Passou direto. Mas essas explosões de água eram mais estranhas do que qualquer um deles imaginara. Parecia que a explosão liberava mais energia do que continha. Existe um novo tipo de energia envolvida ali, que desconhecíamos. De onde ela vem? Nós não acreditamos em milagres, e a origem mais óbvia dela era a própria água. E se os extraterrestres estiverem nos deixando pistas na inimaginável vastidão do espaço?
Mensagens que estão bem escondidas até estarmos avançados o suficiente? Eu acho que o contato seria o evento mais importante da história humana, porque ele dirá se estamos mais próximos dos macacos ou dos anjos. Arthur C. Clarke, o mais influente escritor de ficção científica do mundo, explorou a ideia de mensagens extraterrestres ocultas em sua famosa obra 2001, Uma Odisseia no Espaço. No filme, os monolitos pretos emitem uma força misteriosa que acelera a evolução humana. Eles estão escondidos no espaço para garantir que este perigoso conhecimento só fosse acessível a nós quando estivéssemos suficientemente avançados para encontrá-los. O Dr. Clarke ainda acredita que essa seja uma possibilidade real. Eu coloquei o segundo monolito na Lua. A ideia era que, até nos qualificarmos, saindo do pré-primário e chegando lá, ninguém estaria interessado em nós. Pode haver outros artefatos espalhados pelo sistema solar, talvez no cinturão de asteroides. Precisamos manter nossos olhos abertos a isso e também para evidências arqueológicas. E no futuro imediato, esses olhos são as sondas que enviamos às profundezas do espaço. A nave orbital Viking 1 já nos enviou fotos impressionantes de outros planetas, e uma delas causou bastante alvoroço. Esta imagem de Marte é de um rosto, que tem 1 quilômetro e 600 metros de largura. Seria uma formação rochosa incomum ou algum deus extraterrestre antigo construído à sua própria imagem? É uma ideia intrigante, mas dificilmente é o que chamaríamos de evidência. Para a maioria das pessoas, a evidência de civilizações extraterrestres é apoiada pelas frequentes aparições de objetos voadores não identificados. Aparições que começaram na década de 40. Remontam ao início de 1947 e formaram a primeira grande onda de aparições de OVNIs dos Estados Unidos. Os relatos chegaram aos jornais e às rádios e havia algumas coisas voando pelos céus e que eram intrigantes. E como a Força Aérea tinha a responsabilidade de proteger o país das invasões aéreas, eles se envolveram e a conclusão foi que realmente havia alguma coisa voando por aí. Não era imaginação. A investigação continuou e acabou sendo conhecida como Projeto Livro Azul. Mas agora alguns acreditam que isso foi apenas um acobertamento. Eles estavam lá para explicar as aparições, não importava o quê. E apareceram com algumas explicações completamente grotescas, que assustadoramente funcionaram. Às vezes eu achava que tinha alguém atrás de mim me incentivando a dizer: "Ah, você não acredita nisso, acredita? Vá em frente, reinvestigue esse caso." Mas por que qualquer governo desejaria tornar claros eventos que, se verdadeiros, teriam uma enorme significância? Aparentemente havia grande preocupação de que se pudesse espalhar que essas coisas eram pilotadas por homenzinhos verdes de Marte e que houvesse a repetição do pânico que supostamente resultou da transmissão de A Invasão de Marte por Orson Welles em 1938. Nosso exército dizimado. Artilharia. Força aérea. Todos dizimados. Esta pode ser a nossa última transmissão. Vamos ficar aqui até o final. O propósito do Livro Azul não era descobrir o que os OVNIs eram, mas sim tranquilizar o povo americano. E funcionou muito bem. Enquanto investigadores como Don Berliner continuam a vasculhar os escritórios de registros atrás de arquivos secretos que podem revelar a verdade sobre os OVNIs, outros acreditam que a verdade está dentro dos cofres da biblioteca da ficção científica. Raymond Palmer é um dos principais elos entre a ficção científica e os discos voadores. Palmer foi o editor de Histórias Extraordinárias nos anos 40 e comprou muito material sobre naves extraterrestres voadoras e sobre a tecnologia extraterrestre de um homem chamado Richard Shaver. E apresentou na época uma visão bastante assustadora da possibilidade de criaturas extraterrestres. Isso foi em meados dos anos 40, em 1947 foi o auge da popularidade dessas histórias. 1947 foi também o ano do muito divulgado incidente de Roswell, quando um disco voador supostamente caiu no deserto do Novo México e foi acobertado pelos militares americanos.
Seriam esses relatos o resultado das histórias de extraterrestres de Raymond Palmer ou da paranoia da Guerra Fria que estava tomando conta da América? Eu acho que Raymond Palmer demonstrava um receio de extraterrestres virem nos visitar. E especialmente nas décadas de 40 e 50, com a Guerra Fria, acho que a paranoia estava ligada à ideia de discos voadores vindo de outros planetas e nos invadindo. E David Bischoff não é o único que aborda essas histórias com cautela. Sim, estou ficando meio entediado com todo esse tipo de OVNIs e tenho várias respostas para as pessoas que me fazem perguntas. Digo que já vi OVNIs demais e que se você nunca viu nenhum, não é bom observador. Cada um que eu vi fui capaz de explicar, e esse é o motivo pelo qual nenhum relato de OVNI me interessa mais, a não ser que você esteja perto bastante para anotar a placa dele. Esqueça as placas. E quanto aos extraterrestres? Certamente não poderíamos começar a adivinhar a sua aparência. Segundo a equação de Drake, quantas civilizações extraterrestres existem na nossa galáxia? Descubra a resposta quando a semana da invasão extraterrestre voltar. Estima que podem haver até 10.000 civilizações extraterrestres comunicantes na nossa galáxia. Agora vamos voltar à semana da invasão extraterrestre. Existe um número cada vez maior de pessoas que podem dizer exatamente a aparência de um extraterrestre. Eles já viram? Todos precisamos manter a mente aberta sobre as abduções, porque as implicações delas são tão importantes que, se verdadeiras, podem afetar toda a humanidade. O Dr. Richard Haynes é um comedido psicólogo da NASA durante o dia, mas à noite investiga aparições e abduções de OVNIs. E ocasionalmente o Dr. Haynes se surpreende. Tome, por exemplo, o caso de Kate e Susan, que sob hipnose relataram a mesma história notável. Esse é um caso muito interessante porque se qualifica como abdução múltipla, onde duas pessoas afirmam terem sido abduzidas na mesma hora e no mesmo lugar. As duas mulheres estavam dirigindo em alta velocidade porque não havia muito tráfego naquela noite e de repente Susan diz: "Oh, olhe para a lua." E Kate responde: "Susan, isso não é a lua. A lua está bem ali." Bem, Kate pisa no freio e Susan salta do carro, correndo na direção do objeto. Sob hipnose, Susan me diz que está observando o objeto vir em sua direção e parar sobre o carro. Um feixe de luz branca sai debaixo do objeto e Kate é vista subindo por esse feixe. A próxima coisa que as duas se lembram é de estarem sentadas no carro lado a lado, 26 quilômetros estrada acima, sem se lembrar de como chegaram lá. E a minha impressão dessas mulheres é de que elas são pessoas sérias, sensatas, que não têm nada a ganhar. Não há dinheiro envolvido. Por exemplo, elas não querem publicidade. Acho que elas não estavam lá para me enganar. Talvez as mulheres não estivessem lá para enganar ninguém. É uma história de abdução típica, e o notável é que 1% dos americanos já sentiram que tiveram a mesma experiência. A caravana das abduções começou a rodar em 1961, quando Betty e Barney Hill tornaram-se as primeiras pessoas a revelar que tinham sido forçadas a entrar numa nave extraterrestre, que foram submetidas a sondagens médicas e depois devolvidos à Terra. Sua história estabeleceu o padrão para milhares de relatos que se seguiram, de pessoas afirmando terem sido submetidas a coisas semelhantes. 3 elementos em particular têm se repetido. O primeiro é o seu transporte para a nave extraterrestre e o estranho exame médico que se segue. O segundo é o uso de comunicação telepática por seus abdutores extraterrestres. E, finalmente, a aparência do próprio extraterrestre. Seria essa uma evidência consistente ou uma fantasia partilhada do reino da ficção científica? Não encontrei nenhuma evidência para acreditar que os filmes de ficção científica tenham desempenhado um papel importante na simbologia ou nas descrições das naves ou da tecnologia que eles veem. Não encontro nenhuma correlação na ficção científica americana. Acho bastante provável que daqui a 10 anos as afirmações que as pessoas fazem sobre as abduções de OVNIs serão até mais bizarras do que aquelas que estão fazendo hoje.
Robert Schaefer, engenheiro de software e um sério investigador de OVNIs, tem estudado as ligações entre abduções e a ficção científica. Alguns ufólogos andam por aí dizendo que não há absolutamente nada na literatura de ficção científica semelhante a essas histórias de abduções por OVNIs. E isso simplesmente está errado. 30 anos antes de Betty Hill ter revelado a sua abdução por um OVNI, podemos encontrar nos quadrinhos de Buck Rogers uma abdução por OVNI incrivelmente semelhante àquelas que estamos familiarizados hoje, onde existe uma nave dos Homens Tigre de Marte pairando sobre esta mulher, Vilma, e uma grande garra mecânica a agarra e puxa para dentro. Eles a colocam sobre uma mesa e fazem uma varredura mental. E isso é exatamente o que os extraterrestres estão supostamente fazendo hoje. O antigo filme de ficção científica Invasores de Marte tem semelhanças incríveis com a história que Betty Hill revelou sob hipnose. Solte-a! Solte-a! Mande ele soltar! Você está machucando minha mãe e meu pai! Solte! Em Independence Day, um extraterrestre capturado fala telepaticamente ao presidente dos Estados Unidos. A telepatia é uma experiência partilhada por inúmeros abduzidos, mas que John Klutz acredita ser pura ficção científica. A maioria das ideias da ficção científica são malucas quando você as vê sobre um olhar prático. Telepatia é loucura, qualquer tipo de leitura da mente é loucura. Mas se você puder argumentar que é possível, então é um tópico de ficção científica, não importa o quão louco pareça. Então existe alguma evidência científica de telepatia? Hoje a percepção extrasensorial ainda é um mistério, mas tenho confiança que no futuro saberemos todas as respostas. Ed May é um físico nuclear que passou 20 anos trabalhando para o Serviço Secreto Americano, desenvolvendo PES para a espionagem internacional. Sua especialidade é uma alegada técnica mediúnica chamada visão remota. É a habilidade natural de pessoas que são capazes de sentar numa cadeira como essa, fechar seus olhos e descrever com precisão algum evento em algum outro lugar do planeta. O primeiro exemplo disso aconteceu em 74, num projeto onde nosso cliente, a CIA, forneceu as coordenadas geográficas de uma suposta área de testes nucleares em Semipalatinsk, no Cazaquistão. O que o médium disse a eles bastou para detonar 2 décadas de pesquisas em visão remota. A pessoa desenhou um enorme guindaste e disse que esse guindaste era tão grande que uma pessoa parada de pé ao lado dele chegaria apenas perto da metade da altura de sua roda. Fotos de satélite já tinham revelado à CIA que o guindaste estava lá. Eles estavam intrigados. Então foram perguntar ao médium, um policial chamado Pat Price, o que mais ele podia ver. Pat produziu cadernos de anotações bastante grandes, cheios de dados, alguns corretos e alguns incorretos. Uma das coisas que ele pôde ver foi trabalhadores dentro de um edifício soldando uma esfera gigante. Só 3 anos depois, a CIA descobriu que a esfera era real. As notáveis revelações de Pat Price seguiram-se mais de 30 anos de pesquisa sobre vários tipos de telepatia. Nesse período, Ed May compilou uma montanha de dados que juízes independentes têm estudado em detalhe. Nossos dados foram comparados com os dados de outros no mundo todo por estatísticos e psicólogos, e no final eles dizem que há alguma coisa, que a PES é real. Mas estarão os extraterrestres utilizando esse pequeno efeito mediúnico? John Klutz não está convencido. Eu acho que existe um enorme desejo humano de acreditar nesse tipo de coisas. Acho que as pessoas que acreditam em telepatia são exatamente as mesmas que acreditam em OVNIs. Exatamente o tipo de pessoas que acreditam terem sido abduzidas por extraterrestres. Como muitos outros, John Klutz acredita que a nossa percepção dos extraterrestres nos revela mais sobre nós mesmos do que sobre eles. Os extraterrestres antes de Darwin não eram como os entendemos. Os extraterrestres antes de Darwin eram paródias de nós mesmos. Elas incluíam criaturas com cauda, com olhos grandes, de cores diferentes, mas tudo isso era baseado na imaginação, não em qualquer tipo de argumento sobre como seria exatamente uma outra espécie.
Depois de Darwin, o extraterrestre passou a ser compreendido como tendo evoluído num ambiente diferente. Por exemplo, em H.G. Wells, temos os marcianos guerreiros que não podem suportar a nossa gravidade e, significativamente, esse é um argumento evolucionário. Eles não podem suportar as nossas infecções bacterianas, então todos morrem em Primrose Hill. Na metade do século, era a Guerra Fria que estava moldando a nossa visão do extraterrestre. A maioria dos extraterrestres era gente comum, e isso atingiu a consciência popular no início da década de 50. Eles essencialmente mudavam de forma. Eram alienígenas ou estrangeiros, porque os espiões eram estrangeiros. Alienígenas no sentido de que as bactérias que nos invadiam e nos transformavam em comunistas eram do estrangeiro. O filme mais famoso da década de 40 é Os Invasores de Corpos. São casulos que não têm nenhuma outra função, exceto a de nos duplicar. E quando fazem isso, ficam exatamente iguais a nós, exceto que não somos nós. É pura paranoia. Pure paranoia. Jack Cohen é um biólogo evolucionista que dá consultoria para escritores de ficção científica sobre a teórica aparência dos extraterrestres. Ele não vê possibilidade científica de mudarem de forma. Nos anos 50 havia muita conversa sobre extraterrestres que eram como camaleões, que mudavam de forma. E não acho que um extraterrestre de verdade fizesse isso, porque teria que obedecer às leis da física. E sua massa teria que ficar constante, como um lobisomem ou como um vampiro. O vampiro não pode se transformar num morcego porque ia sobrar muita coisa, e vice-versa. Mas enquanto Jack Cohen acredita que eles não podem mudar de forma, acha que é possível que eles possam disfarçá-la. Muitos extraterrestres podem ser capazes de nos enganar, não mudando a sua forma, mas com camuflagem ou outras coisas, como um polvo ou uma lula, que de repente produz manchas ou muda sua cor. Pode haver um deles aqui e desconhecemos sua presença. O filme O Predador é o melhor exemplo de batalha contra um extraterrestre com uma vantagem tática peculiar. Sua tecnologia pode parecer muito além do nosso alcance, mas não por muito tempo. Invisibilidade é a fantasia da maioria das pessoas, mas existem sistemas hoje que poderiam tornar a invisibilidade uma realidade. Mike Burns, físico e projetista de sistemas militares. O extraterrestre era capaz de apertar um botão no painel de controle do seu pulso e aí então, entre aspas, fisicamente se tornar visível. Eu soube que um oficial militar que viu aquilo disse, eu quero um desses. Essa parece uma ideia um pouco implausível, mas você realmente pode construir uma coisa assim? E a resposta é sim, você pode. E Mike Burns já está fazendo isso. Então, como ele pretende mesclar um soldado com a paisagem? Você teria que fazer uma leitura do que está atrás de você e depois transferir a informação para o primeiro plano. O homem invisível de Burns usará um traje de tecido condutor de eletricidade coberto com sensores reflexivos inteligentes. Mudando o seu ângulo e cor, esses sensores projetam a imagem do fundo para sua frente. Se você tivesse uma imagem perfeita disso, ele então estaria perfeitamente mesclado ao fundo e você não o veria. Se não for uma imagem perfeita, você verá algo levemente distorcido. Parece uma coisa que é como o fundo, mas existe outra coisa no caminho. Eu não sei se é uma sombra ou uma árvore. Se você está a uma certa distância, não dá para saber. Parece fantástico, mas a tecnologia já está aqui. Existem sensores e dispositivos suficientes por aí, o que indica que você pode realmente colocá-los juntos e fazer esse sistema acontecer. Apesar de soar tão fantástico, isso pode realmente ser construído. Agora você está vendo e agora não está. Mas ainda não estamos próximos de uma imagem clara do nosso extraterrestre. Muitos extraterrestres vão ser mais avançados do que nós. Nem podemos imaginar como os humanos vão ser daqui a 1000 anos ou 1 bilhão de anos. É assim que alguns extraterrestres poderiam ser se tivessem a tecnologia e a inteligência muito antes de nós.
Então, como ficam os relatos de nossas testemunhas oculares sobre a aparência dos extraterrestres? Quando, sob hipnose, Barney Hill falou sobre este extraterrestre com uma faixa em volta dos olhos, que é uma característica bastante interessante e singular para o extraterrestre, um episódio de Out Limits tinha sido exibido na TV apenas alguns dias antes dessa sessão de hipnose e mostrava um extraterrestre que tinha essa descrição bastante interessante. Desde a abdução dos Hill, tem havido um contínuo surgimento de casos isolados, praticamente todos apresentando o mesmo chamado extraterrestre cinzento. Mas em meados dos anos 70, os casos isolados se tornaram uma avalanche. Quando os extraterrestres fizerem contato conosco, vamos poder dizer com que precisão adivinhamos a sua aparência. Também vamos descobrir com que precisão eles imaginaram a nossa aparência nas suas próprias versões de ficção científica. John Clute, autor de A Enciclopédia da Ficção Científica, concorda que este cinzento não é de uma galáxia distante, mas sim de Hollywood. Todo extraterrestre ectomórfico, com olhos grandes, todo extraterrestre que nos atrai porque é tão infantil que não podemos resistir a ele, é um extraterrestre que sai direto do filme ET ou do Contatos Imediatos do Terceiro Grau, que Spielberg produziu alguns anos depois. Muitas pessoas que agora acreditam terem sido abduzidas por extraterrestres, acreditam que foram abduzidas por Steven Spielberg. O que se pode dizer sobre esse tipo de crença? Eu realmente não sei o que dizer educadamente. Desde contatos imediatos do terceiro grau, a quantidade de abduções relatadas subiu como um foguete. Mas esses relatos todos têm um problema fundamental. Se as pessoas que têm sido abduzidas pudessem nos trazer só uma quantidade mínima de material biológico, ou de partes da nave espacial, ou qualquer outra coisa, seria absolutamente magnífico. Elas nunca trazem nada. Quantos planetas já foram encontrados fora do nosso sistema solar desde 1991? Saiba das últimas descobertas a respeito disso quando voltarmos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Uma dúzia de planetas já foram encontrados fora do nosso sistema solar, incluindo a descoberta de um planeta orbitando uma estrela semelhante ao nosso próprio Sol em 1995. Fique ligado para mais Semana da Invasão Extraterrestre. Enquanto isso, de volta ao mundo real, a busca por inteligência extraterrestre continua e existem planos para levar essa busca além do nosso planeta e para dentro do próprio espaço. Quando um sinal extraterrestre conseguir chegar aos nossos radiotelescópios, espero que seja eu a pessoa a receber o sinal. A doutora Jill Tarder é a chefe do Projeto Fênix, a mais recente e mais avançada busca. Ela tem grandes planos para escapar dessa interferência que vem em direção à Terra. O próximo passo poderá nos levar até o outro lado da Lua, que sempre parece distante da Terra. Ele sempre está isolado da nossa própria tecnologia e da nossa própria interferência pelo corpo da Lua. E é uma base muito estável, sobre a qual poderemos montar grandes sucessões de telescópios para ouvir em caráter permanente. E que tipo de mensagem o SET espera receber? Se os extraterrestres por acaso estiverem mais ou menos perto de nós, eles podem saber da nossa existência, podem ter captado antigos experimentos de radar ou antigas transmissões de TV do final dos anos 30 e início dos anos 40. E isso provavelmente significa que eles enviariam mensagens que mostram eles mesmos, como são fisicamente, qual a sua situação astronômica, e isso provavelmente seria uma mini enciclopédia sobre a sua própria cultura. Apenas pense no valor que uma enciclopédia extraterrestre poderia ter. Da noite para o dia, poderíamos avançar a nossa compreensão da ciência em milhares de anos. Mas decodificar esse fantástico conhecimento não será fácil. As civilizações que detectarmos podem ser muito mais avançadas que nós. Elas podem usar métodos de codificação, métodos de comunicação que são muito difíceis ou impossíveis para nós decodificarmos. E é claro, isso será desapontador, mas espero que eles transmitam sinais que possamos decodificar e que possamos usar para aprender sobre elas imediatamente, sem ter de fazer perguntas e esperar talvez milhares de anos pelas respostas. E o que aconteceria se, contra todas as possibilidades, recebêssemos aquela visita surpresa de uma civilização extraterrestre? Provocar o extermínio de todos os seres humanos. Exterminar, 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 exterminar. Ajudem-me! Matar.
É verdade que as histórias de ficção científica humanas frequentemente retratam os extraterrestres como perigosos ou hostis, mas isso não é baseado em qualquer ideia de como eles realmente podem ser. Simplesmente é que faz um bom livro com histórias fascinantes. Nossa visão é que as civilizações que podemos detectar no espaço serão, no geral, e talvez sempre sejam amistosas, benignas, porque se fosse de outro modo, elas teriam destruído a si mesmas. É um alívio saber que os extraterrestres provavelmente irão andar ao nosso lado e que a mensagem que enviarão será de paz. Apesar disso, as opiniões de especialistas estão divididas quando se trata do impacto de quando realmente soubermos que não estamos sozinhos. E você acabou de acordar? Posso dizer a você que só temos uma história esta manhã. A confirmação da Casa Branca que uma nave não identificada pousou na Terra. A aceitação de outras civilizações lá fora vai nos unir. E esse contato vai nos unir, não nos destruir. Posso dizer que a expectativa aqui na Casa Branca é soberbante. Estamos esperando uma declaração a qualquer momento. Todo o aspecto da vida humana será alterado de maneira significativa. Nossos princípios morais, nossas formas de diversão, nossos valores, todas essas coisas serão muito afetadas para melhor, para nosso benefício, pelo que vamos aprender de outras civilizações. Houve sobreviventes no local da queda. Já vi as evidências. Finalmente existem provas. Existe um lado bom da comunicação, e ele é que você, de repente, recebe uma enciclopédia de uma cultura que é muito mais avançada que a sua. Esse é o lado bom. O lado ruim é que ela pode liquidar você. Pense em perguntar a uma tribo no meio de Bornéu 100 anos atrás. Ei, vamos pôr vocês em contato com as civilizações avançadas da Europa. Acham que há algum perigo para vocês se fizermos isso? Bem, existe algum perigo. Eles podem perder a sua vontade de desenvolver mais a sua própria cultura, suas próprias tradições. Todo esse tipo de coisa pode se perder. Poderemos ficar nessa mesma posição. A ficção científica nos apresentou aos extraterrestres. And while the scientists must wait for proof, the signals or alien debris that would confirm their existence, it's the writers and the filmmakers who have inspired the scientists to look, and may even have prepared us for what they might find. Now, no one knows how it will change us, but contact with other species in our universe will be one of the most exciting adventures that awaits us in our fantastic future. Até o